E você é muito, muito jovem, então, claro, não viveu aquele momento lá do impacto do Godard, né? Que foi revolucionário. Nós tivemos alguns fenômenos nacionais ali nos anos 60. No Brasil, Glauber Rocha, né? Aquela história do cinema novo, uma ideia na cabeça, né? Uma câmera na mão. E o Glauber é o expoente maior daquela revolução no cinema nacional, óbvio. E o Godard, em nível mundial, foi um cara que ele quebrou parâmetros, porque você tinha basicamente um cinema alternativo na Itália. O cinema italiano era muito bom nos anos 50, 60, né? Antonioni, Pasolini, uns craques, né? Mas o Godard trouxe ali linguagens novas e tal. E faleceu o Godard, né, nesta semana. Eu não sei se você chegou a, mesmo 91, sendo muito jovem, se chegou a acompanhar, a ver o trabalho do Godard. 91 anos, né, Zaidan? 91, 91. Uma estrada percorrida ali de maneira marcante. Não é? O Godard foi marcante. Muita gente, você pode até ver o filme e falar, pô, não gostei, porque você está acostumado a um tipo de linguagem, velocidade de cena, não é? De qualquer maneira, qualquer um, mesmo não achando o filme extraordinário, não gostando do filme, mas ele vai reconhecer imediatamente que ali existe uma ruptura, né? E ele nunca abriu mão disso. Claro que alguns gênios, por exemplo, o Fellini era um gênio, né? Então o Fellini fazia o que dava na cabeça, mas fazia de maneira tão bem feita, né? E com aquele humor italiano, né? Que o mundo inteiro gostava de ver Fellini, mesmo sendo, em tese, um autor alternativo, mas na verdade ele era popular, porque era o Fellini, um gênio e tal. O Godard já era uma coisa mais pesada, então muita gente não gostava e acostumada, inclusive, a maioria das pessoas acostumada com a velocidade das coisas dos filmes de Hollywood, os temas de Hollywood, a maneira como as coisas são conduzidas num filme de Hollywood, e não aquela coisa mais pesada, mais intelectualizada do Godard. Mas não importa, ele não se afastou, ele não arredou das suas ideias, foi sempre coerente com as ideias e acabou fazendo uma carreira histórica, tanto que esta semana o mundo inteiro falou de Godard, né, Danilo? É, exatamente, né? Teve, acho que a estreia dele foi com Acossado, se eu não me engano, em 1960. É, não sei. Mas é É um um dos filme. mais famosos, Acossados é um dos mais famosos, É, sem dúvida. é, Ali já aliás, era um período efervescente, né? Porque você tinha, um pouco depois, uma mudança radical, uma ruptura na música com os Beatles, né? Tudo que os Beatles desencadearam. Claro que já havia antes o rock americano, Elvis Presley, etc. Mas os Beatles significam não apenas uma revolução inglesa, mas uma revolução mundial, né? E depois o crescimento da contracultura, que vai desembocar lá em Woodstock. Os anos 60 foram de grandes ideias, efervescentes, experimentais, né? No Brasil, por exemplo, você tem, depois do período maravilhoso da Bossa Nova, mas você tem o surgimento de Chico Buarque, Milton Nascimento, o tropicalismo com Caetano Veloso e Gilberto. Aliás, o tropicalismo, outro dia eu descobri que quem usou essa palavra, e na época o Caetano não gostou, foi o Nelson Mota. Ele usou meio assim, ironicamente, não em relação ao movimento de Caetano, Gil, do extraordinário Rogério Duprat, né, o maestro que fez ali o disco Tropical e tal, mas era uma certa ironia com os críticos, né? Que analisavam aquele novo momento da música e tal. E o Caetano torceu o nariz, não gostou de tropicalismo. Depois ele abraçou o negócio, ele entendeu que era uma palavra que definia muito bem aquele movimento. Foi uma década explosiva, efervescente, né, Danilo? Você não estava lá, você nasceu bem depois, mas claro, conhece a história. dá sim. A gente recebeu aqui recentemente o Tom Zé, né? Acho que o mais tropicalista de todos os tropicalistas, né, Zaidan? O Tom Zé que é uma figura, né? Esse movimento que foi É. realmente, de fato, muito, muito importante, né?